Olá, lindezas, tudo bem? Diga aí você, qual é a diferença entre eu li a gramática no ensino médio ou eu lia a gramática no ensino médio? E hoje nós vamos falar então sobre aspecto verbal. Agora que você já estudou a noção de tempo e modo verbal, você sabe a diferença formal entre li e lia. Nós temos marcações nos morfemas verbais que mostram que li está no pretérito perfeito do indicativo e lia está no pretérito imperfeito do indicativo. Isso é a nossa estruturação formal, digamos assim, morfologicamente marcado, temos as desinências. Mas qual é a diferença semântica entre li e lia? Eu li a gramática no ensino médio ou eu lia a gramática no ensino médio? Nós temos uma interpretação semântica distinta em um caso e outro, não é mesmo? Enquanto li dá uma ideia de uma ação pontual, lia dá uma ideia de uma ação que já acabou, mas que era contínua no passado. Percebam que essa interpretação está sim relacionada a tempo, mas ela não muda o tempo em sua essência. Os dois casos referem-se a eventos passados em relação ao momento de fala. Então, ao falarmos em ação durativa e ação pontual, nós estamos falando do aspecto verbal. Talvez você esteja estranhando um pouco essa nomenclatura, porque é muito comum lá no ensino básico que essa categoria não seja abordada ou seja abordada e diluída com a noção de tempo verbal. Mas hoje nós vamos estudar essa noção. Claro, vai dar para fazer uma abordagem assim ampla e genérica apenas do conteúdo, até porque a abordagem desse tema depende do autor e tem muitas nuances que não damos conta de abordar aqui nesta aula. E nos embasaremos aqui no livro de Travaglia, que ele aborda aspecto, intitulado O Aspecto Verbal do Português, a Categoria e Sua Expressão, publicado pela editora da Universidade Federal de Uberlândia. Obviamente, nós não daremos conta da complexidade do tema conforme abordado pelo autor, que, aliás, dedica um livro inteiro para falar do assunto. Mas nós daremos algumas pinceladas aqui para que fique clara essa noção de aspecto verbal. Travaglia aponta que o conceito tem variado muito de autor para autor, mas considerando tanto os gramáticos que ele estuda quanto os linguistas, ele indica que há alguns pontos de conexão entre esses autores. E essa observação ele faz tanto em relação à língua portuguesa quanto em outras línguas também. Alguns pontos mais ou menos em comum seriam: aspecto seria a maneira de ser da ação, aspecto é a indicação da duração do processo, de sua estrutura temporal interna, aspecto é a indicação dos graus de desenvolvimento, de realização do processo, o modo de conceber o desenvolvimento do processo em si, aspecto envolve tempo, aspecto é definido como marcador de oposição entre certas noções ou de noções simples, término, não término, início, resultado, etc. É interessante a gente observar aqui que o aspecto não é marcado apenas pela desinência verbal, como por exemplo o pretérito perfeito e o imperfeito, mas também é marcado por outros elementos linguísticos. Travaglia aponta um quadro sobre o aspecto verbal dado por Castilho, que é outro linguista, e neste quadro Castilho aponta como meio de expressão do aspecto verbal o semantema do verbo, a flexão temporal, os adjuntos adverbiais, certos tipos oracionais, o complemento do verbo, as perífrases e os sufixos. Por exemplo, eu comecei a estudar morfologia. Aqui é o próprio semantema do verbo, sentido deste verbo, que vai indicar o início do processo. Se eu digo, ele me prestou um livro ontem, temos aqui uma ação acabada, pontual, ontem, no passado. Mas se eu digo, ele me prestou o livro ontem várias vezes, nós já temos uma noção de ação contínua. O empréstimo ocorreu de forma recorrente. E o que vai indicar isso é a expressão várias vezes. Ou seja, os elementos do contexto também nos dão indícios de como a gente deve interpretar essa ação verbal. Fazendo um levantamento da abordagem de vários autores, tanto gramáticos quanto linguistas, Travaglia chega à conclusão que o aspecto verbal é apontado a partir de 3 pontos de vista diferentes que nós vamos ver a seguir. O primeiro seria o do desenvolvimento da situação, o que nos dá 3 fases: início, meio e fim. Por exemplo, comecei a ler o livro ontem, marca o início do processo. Estou lendo o livro há 3 dias. Aí temos uma ideia de ação em processo, de que a ação está em desenvolvimento. Terminei de ler o livro ontem. Temos aí a ideia de fim de processo.
O segundo ponto apontado por trabalho é o complemento da situação, o que nos dá duas fases, o da situação incompleta e da situação completa. Vejamos a frase: estudei gramática no ensino médio e, enquanto estudava, comecei a me interessar pela estrutura da língua. Neste caso, numa mesma frase, temos a situação completa em estudei e a situação incompleta em estudava. Aqui, mais uma vez, chamamos a atenção para os elementos que influem sobre a noção aspectual, como, por exemplo, a conjunção enquanto. Nós não falaríamos, por exemplo, enquanto estudei. Então, a própria conjunção temporal contribui para criar essa ideia de incompletude da ação verbal também. O terceiro ponto apontado por trabalho é o da realização da situação, o que nos dá três fases: o da situação por começar, da situação começada ou não acabada e da situação acabada. O exemplo, meu certificado está por chegar, indica uma situação por começar, retrata algo ainda por ocorrer. Nós continuamos fazendo o curso de morfologia, por exemplo, mostra a fase em que a situação já iniciou, está começada, mas não acabada. O exemplo, eu já li toda a gramática, dá uma noção de situação acabada. Como a língua é redonda, ela é dinâmica, ela não quer se encaixar nos quadradinhos que a gente cria para ela, então algumas vezes é um pouco difícil da gente identificar e decidir como é que a gente vai dar um nome em relação ao aspecto verbal que está aí nessa oração. Por exemplo, eu estou para concluir o curso de morfologia. Nós temos aí uma ideia de uma ação a começar, mas nós temos também uma ideia de ação contínua, porque se essa ação de conclusão está por começar, o curso está acontecendo. Digamos que a conclusão não se iniciou, mas o curso sim. Agora me digam, é fácil dizer em que ponto que a gente inicia a conclusão do curso? Para mim, não. Então, a gente tem que analisar sempre a noção de aspecto verbal ou qualquer outra questão linguística, considerando o contexto e o contexto também. O que mostra que o aspecto verbal não é só a noção de morfologia implicada aí, mas também a noção de semântica e de pragmática, por exemplo. Bom, essa aula pretendeu dar apenas um panorama geral. Fica aí a dica para vocês lerem e acessarem o texto do Trabalha, onde vocês vão encontrar um estudo aprofundado sobre a questão, diferentes pontos de vista sobre o aspecto verbal e também os termos técnicos que nós preferimos não apontar aqui nesta aula, por ser justamente uma aula em que a gente pretendeu mostrar mais do que seria o aspecto verbal do que dar o nome aos bois. Eu espero que vocês tenham gostado e nós terminamos aqui a abordagem dos verbos. E na próxima aula nós vamos trazer uma nova classe de palavras. Um abraço e até a próxima. Bom, e eu até posso dizer em bom início de término de curso para vocês, porque nós estamos chegando ao fim das videoaulas. Mais algumas e damos conta do conteúdo programático. Um abraço.